Amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, dando um pouco de continuidade à pequena reflexão que fizemos ontem, quando falávamos da falta predominante e meta, vermos esse retiro com meta de mudança de vida, meta de vencermos determinado vício, determinado pecado, determinado mau comportamento na nossa vida. A Quaresma nos ensina algo. Quando nós olhamos para os tempos litúrgicos da igreja, nós percebemos que eles falam por si só. Eles falam. É preciso escutar a voz de cada tempo litúrgico. O que cada tempo litúrgico que a igreja nos propõe a vivermos, o que cada tempo está a nos falar? Existe sempre uma mensagem muito forte, própria de cada tempo. O tempo litúrgico da igreja fala, grita aos corações. E de muitas coisas que poderíamos ouvir desse tempo litúrgico, uma coisa nós precisamos ser capazes de ouvir. A Quaresma está a nos ensinar que nós somos pecadores. Não apenas cometemos pecados. Sim, nós cometemos pecados porque somos pecadores. Mas essa realidade da nossa condição humana marcada pelo pecado, a nossa condição humana marcada pela fragilidade. Escutar isso, ser capaz de perceber que este tempo litúrgico da igreja nos ensina que, por sermos pecadores, nós, de uma maneira muito específica, nós somos chamados a dependermos de Deus. Na verdade, nós dependemos dele, Nele nós existimos, nele vivemos, nele nos movemos. Mas a aceitar essa dependência de Deus. A Quaresma nos ensina a aceitarmos que dependemos de Deus e a vivermos desse modo, de um modo compatível. Quando a Quaresma nos ensina a fazer penitência, nos ensina que temos que ter uma vida de oração profunda e intensa. A Quaresma está a nos ensinar que nós dependemos de Deus. Quando a Quaresma nos ensina, esse tempo litúrgico nos ensina: voltai para Deus de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes. A igreja está nos ensinando que nós dependemos de Deus. Que nós dependemos de Deus, que é necessário estar todo o tempo na escuta de Deus, todo o tempo orando, todo o tempo pedindo, todo o tempo clamando, a súplica pela misericórdia de Deus, a súplica pelas graças de Deus, a súplica pelo sustento de Deus, pelo amparo de Deus, pelo socorro de Deus, a súplica pela presença de Deus. Isso é necessário, porque nós dependemos de Deus. Este orai sem cessar, que a Bíblia nos coloca em alguns momentos, este orai sem cessar, revela o quanto nós dependemos de Deus. Por que temos que orar sem cessar? Temos que orar sem cessar porque dependemos de Deus, porque porque necessitamos de sermos sustentados por Deus. Sustentados por Deus. A Quaresma nos ensina que nós não podemos viver sem a oração. E que de alguma maneira também não podemos viver sem a penitência. Entendamos uma coisa hoje. Aquilo que a Quaresma nos pede para viver de um modo intenso, de um modo piedoso, é aquilo
aquilo que nós somos chamados a viver todos os dias da nossa vida, não só na quaresma. Entenda, a gente tem que entender isso. Quem não entende isso, não vai viver uma boa quaresma. Aquilo que a igreja te chama a viver no tempo da quaresma de uma maneira muito intensa, é aquilo que você é chamado a viver todos os dias, não só na quaresma. Porque a quaresma está a nos ensinar que dependemos de Deus, que precisamos ser sustentados por Deus. É interessante, né? Tem um texto de São Leão Magno, se não me falha a memória, ou Gregório Magno, agora me falhou. Ele diz assim, que todos nós nos tornamos novas criaturas pelo batismo. No entanto, todos necessitam se renovar a cada dia para evitarmos a ferrugem inerente à nossa condição humana. Olha que coisa! Pelo batismo, todos nós nos tornamos novas criaturas, sim, templos do Espírito Santo, participantes da divindade de Cristo, né? Participantes. O próprio Deus está em nós. Mas, embora tenhamos nos tornado novas criaturas, todos nós necessitamos de nos renovar a cada dia para evitarmos a ferrugem inerente à nossa condição mortal. Então, nós precisamos entender isso, né? Precisamos encarnar. Este tempo de quaresma é um tempo para nós encararmos esse espírito de dependência de Deus. Esse espírito de que somos sustentados por Deus, de que precisamos estar sempre aos pés do Senhor. A súplica, o clamor, a oração incessante diante de Deus, revela isso, revela essa realidade da nossa dependência de Deus, para evitarmos a ferrugem inerente à nossa condição humana aqui nessa terra. Então, nós precisamos sempre estar atentos a essa realidade de que somos pecadores redimidos, pecadores perdoados, amados, mas pecadores, mas sustentados por Deus, sustentados por um Deus que nos ama, por um Deus que é misericordioso. Então, a gente sabe que o pecado, o que é preciso para uma pessoa pecar? A pessoa precisa ter consciência de que algo é errado, ela precisa consentir e realizar. Então, consciência, consentimento e realização daquele ato, daquele mal. Mas, mesmo quando não há um consentimento de um ato, de alguma coisa, nós somos pecadores. Essa é a nossa realidade. Mesmo quando eu não cometo um pecado por si só, um pecado em si, um ato criminoso, um ato de desobediência, eu fiz isso, eu cometi aquele pecado, mas mesmo em estado de graça, eu sou pecador. É algo da nossa natureza, da nossa realidade aqui nessa terra. Nós somos pecadores, ou seja, nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos tendenciosos ao mal. Eu entro na sala de confissão, eu entro no confessionário, confesso os meus pecados e saio de lá perdoado, absolvido. Porém, permanece em mim aquelas raízes, aquelas más tendências, elas não desaparecem, elas continuam em mim. Por quê? Porque eu sou pecador.
dizer, eu estou perdoado, eu não estou em pecado, mas eu acabei de sair do confessionário, mas os meus pecados estão perdoados, mas permanece em mim aquelas más tendências de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de luxúria. Permanece em mim aquele amor desordenado, aquele amor desordenado. Então, essa consciência da própria fraqueza, essa consciência das próprias limitações, é que vão nos levando, vai levando o homem a uma vida de oração profunda, a penitência. Por quê? Porque somos limitados, dependemos de Deus. E temos um Deus que nos ama, um Deus que nos apoia, um Deus que nos sustenta, um Deus que está do nosso lado. Por que essa consciência da própria fraqueza, essa consciência da própria condição humana, marcada pelo pecado, é tão importante? Porque é ela que nos faz caminhar na humildade, nos faz caminhar diante de Deus, nos faz caminhar em vida de oração, nos faz estar sempre ali, orando, suplicando, louvando, agradecendo. É essa consciência, nós temos que ter essa consciência. Nós vamos começar a trabalhar daqui para frente a realidade dos pecados capitais. Os pecados capitais, cada pecado capital que nós vamos refletir, buscando a luz de Deus, a graça de Deus para vencermos os pecados capitais, vencermos a luta contra os pecados capitais, porque os pecados capitais, eles mostram exatamente essa realidade das nossas más tendências. Os pecados capitais são como raízes do pecado em nós. Eles não são pecado em si, são pecado porque produzem pecado. São pecados, caput, né? São pecados cabeça, eles geram outros pecados. Os pecados capitais que foram estudados, essa noção dos pecados capitais nem surgiu com esse nome inicialmente, lá no deserto, dos padres do deserto. Depois no Ocidente, passou a ter esse nome. No deserto eles chamavam de pensamentos, chamavam até de demônios. Essa realidade das nossas más inclinações, aí o orgulho, a ira, a vaidade, a luxúria, a gula, a cobiça, a inveja, eles denotam toda essa tendência humana, toda essa fraqueza humana. Eles denotam essas raízes que existem em nós. Então, a luta contra os pecados capitais é fundamental, porque a luta contra os pecados capitais significa viver as virtudes capitais. As virtudes capitais que o Espírito Santo nos leva a viver. Ao invés de viver o orgulho, a humildade, né? Ao invés de viver a preguiça, a diligência. Então, a luta contra os pecados capitais vão nos conduzir às virtudes. E a vivência das virtudes tem a ver com a vida no Espírito, tem a ver com a dependência de Deus, é dependendo de Deus, é numa vida de súplica, de oração, de louvor, também de penitência, que poderemos viver uma vida de virtude, uma vida fazendo a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, buscando agradar a Deus sempre. Então, vamos ter isso em mente, somos pecadores, dependemos de Deus e Deus está disposto a nos ajudar. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.